Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. A função h, definida para t maior ou igual a zero, descreve como varia a altura h, medida em centímetro, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário o suficiente que, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é igual a quanto? Bom, vamos analisar bem essa questão. É uma questão bem interessante. Primeira coisa que eu quero que vocês vejam é como que funciona um motor desse na prática. Então eu vou trocar minha tela e vou mostrar para vocês isso aqui. Então aqui eu tenho uma animação, o motor está naquela posição inicial, né? A altura aqui do pistão de referência inicial é igual a zero. Então, a hora que ele começa a girar aqui embaixo, o pistão ele vai subindo e depois ele vai descendo. Então, eu preciso que vocês imaginem esse motor funcionando dessa maneira aqui, ó. E você pode notar que o pistão ele alcança várias alturas, tá? Então, nós temos aqui uma altura inicial igual a zero, tá? Essa altura aqui. E ele chega até uma altura máxima que seria representada por essa situação. A hora que ele chega nessa altura máxima, ele volta lá para a altura zero e fica fazendo repetidamente esse movimento aqui. Beleza. Vamos voltar lá para outra tela. Essa função que ele deu descreve exatamente a altura do pistão. Essa altura que a gente viu aqui, que ele vai variando de zero até aqui em cima. Vamos escrever essa equação aqui de novo. Nós temos que a altura ela é 4 mais 4 seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2. Eu sempre gosto de escrever os parâmetros aqui, tá? Não sei como é que é o modelo que você está acostumado a ver uma função trigonométrica, mas o modelo que eu gosto normalmente é esse aqui, ó. Y igual a E mais A seno de M. Estou colocando x e y aqui está em h e t, tá? Não tem problema não. Beleza? Ou então, tem um jeito até melhor de escrever, mas eu escrevi esse modelo aqui dessa forma, porque é o jeito que está aqui em cima. Beleza? No modelo, na função que ele deu. Então, nós temos aqui que o ponto de equilíbrio dessa função é 4, a amplitude dela é 4, o m é beta sobre 2 e o p é menos π sobre 2. Se você fosse fazer uma análise gráfica, você tinha que dar uma manipulada nessa função primeiro, tá? Principalmente aqui dentro desse parênteses, mas não é o nosso objetivo mexer com isso aqui, então vou deixar dessa forma mesmo. Beleza? Bom, então vamos lá. A gente sabe que esse pistão ele fica subindo e descendo, então ele está variando aqui entre a altura zero e a gente consegue calcular qual que é a altura máxima que ele chega até aqui em cima, que seria o maior valor que essa altura assume. Como que a gente faz para calcular o valor máximo em função trigonométrica? A gente substitui o seno disso tudo aqui por 1 ou por menos 1, vai depender do caso, né? Então, nesse caso aqui, aliás, o que eu sugiro que você faça sempre é que você substitua o seno desse negócio todo pelos 2, que aí você não tem que ficar nem pensando muito. Substitui por 1 e por menos 1. O maior valor que você encontrar vai ser o valor máximo e o menor vai ser o valor mínimo, tá? Nem sempre o 1 que vai te dar o valor máximo. Então, para evitar que você fique quebrando muita cabeça, substitui os dois e o maior valor vai ser o máximo e o menor vai ser o mínimo, tá ok? Então, vamos fazer isso daqui. Vamos substituir por 1 primeiro. Então, nós vamos ter que h vai ser 4
mais 4 vezes. No lugar desse negócio tudo ali, nós vamos colocar 1. Isso daqui vai dar 4 mais 4, dá 8. E vamos colocar menos 1. Vai ficar 4 mais 4 vezes menos 1. Que vai dar 4 menos 4, que vai dar 0. Vamos interpretar esse resultado. Isso quer dizer que essa altura ela fica variando entre 0 e 8 centímetros. Correto? Então, essa subida e descida do pistão fica variando entre 0 e 8. Beleza. Tinha outra forma da gente saber isso? Tinha. Está vendo aqui que o ponto de equilíbrio é 4? Então, nosso ponto de equilíbrio está aqui, mais ou menos. A amplitude não é 4 também? Se a amplitude é 4, quer dizer que a partir do ponto de equilíbrio, ele varia 4 para cima e 4 para baixo. 4 para cima e 4 para baixo. Então, se meu ponto de equilíbrio é 4, 4 unidades para cima, ele chega em 8, e 4 unidades para baixo, ele vai chegar em 0. Beleza? Então, era uma outra forma também de descobrir isso. Tá certo. Então, ele fica variando entre 0 e 8. O que ele está falando aqui? Ele está falando que para esse motor ele ser eficiente, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Então, se eu quero ter um bom funcionamento desse cara, esse pistão ele tem que atingir, a partir do início, a altura de 6 centímetros 3 vezes. Correto? Vamos fazer o seguinte. Presta atenção numa coisa. Você está vendo que o beta que a gente está querendo aqui, ele não está relacionado com o período, porque esse coeficiente m ele está relacionado com o período da função. Você lembra disso? Então, nós temos... Aliás, deixa eu até escrever essa relação aqui. Nós temos que o período ele é dado por 2π dividido pelo módulo de m. Correto? Então, nós temos que o período para essa função nossa vai ser 2π dividido por o m nosso é beta sobre 2. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, nosso período ele vale 4π sobre beta. Beleza, deixa isso aqui guardado aqui. Usando essa informação que está aqui, que eu grifei na questão, a gente consegue descobrir o valor do período também. Mas como que a gente faz isso? Eu preciso que vocês tenham clareza do significado do período. O que é período quando a gente está falando em função trigonométrica? Nesse caso aqui, o período, como a nossa função está em função de t, que é tempo, eu vou escrever a definição de período aqui pensando no tempo. Tá? Então, período é o tempo gasto para executar um ciclo completo. Essa aqui é uma definição, assim, é um significado físico, um significado prático do período, tá? É o tempo gasto para executar um ciclo completo. O que é isso? Vamos voltar na outra tela que eu vou mostrar isso para vocês. O que é um ciclo completo desse cara? O ciclo completo é ele fazer isso daqui, Você está vendo que o movimento dele ele tem um padrão de repetição. Então, o ciclo completo é quando ele sai dessa posição, vai lá em cima e volta. Pronto, executou um ciclo completo. O tempo que ele gasta para fazer essa subida e essa descida, que é o período. Tá claro? É o tempo gasto para executar um ciclo completo. Então, é o tempo que ele gasta para subir e para descer. A gente tem condições de calcular o período. Olha só como. Ele não deu essa informação que em menos de 4 segundos, a altura da base do pistão tem que alcançar 3 vezes o valor de 6 centímetros. Eu vou marcar esses 6 centímetros aqui, Então, eu tenho que no tempo de menos de 4 segundos, eu vou considerar 4 segundos aqui, mas depois eu vou colocar esse em menos de 4 segundos, tá? Então, vamos pensar que em 4 segundos, ele tem que passar pela marca dos 6 centímetros aqui 3 vezes. Bom, pensa bem, se ele tem que passar por aqui 3 vezes,
Qual que é a distância que esse pistão vai percorrer até passar pelo 6 pela terceira vez? Pensa comigo, imagina que o pistão começou a rodar. Ele foi até lá em cima, subiu. Quantos centímetros que ele anda na primeira subida? Ele anda 8 centímetros, né? Seria essa altura inteira. Então, nessa primeira subida, ele passou pela marca de 6 centímetros uma vez. Na hora que ele desce, ele andou mais 8 centímetros. Ele passou pela marca de 6 centímetros aqui pela segunda vez. A hora que ele sobe de novo, ele alcança a terceira vez a marca de 6 centímetros aqui. Então, essa última subida eu vou considerar só 6 centímetros, não vou considerar 8. Por quê? Porque na hora que ele sobe só 6 centímetros, ele já bate aqui a terceira vez os 6 centímetros. Tá certo? Então, para ele alcançar os 6 centímetros por 3 vezes, a distância que esse pistão percorre é de 22 centímetros. Concorda? É uma subida completa, uma descida completa e uma subida até os 6. Então, veja bem, eu quero que ele faça isso, ele percorra esses 22 centímetros em, no máximo, 4 segundos. O período, ele é o tempo que ele gasta para executar um ciclo completo. Então, eu vou querer saber em qual tempo que ele faz um ciclo completo, ou seja, ele anda 16 centímetros. Lembra que um ciclo completo é uma subida e uma descida. 8 centímetros mais 8 centímetros. Correto? Vamos fazer essa conta aqui? Lembrando que o resultado desse x ele vai me dar exatamente o período. Ok? Então, deixa eu fazer aqui embaixo, na verdade. Nós vamos ter aqui o seguinte. Multiplicando cruzado. 22x é igual a 16 vezes 4 dá 64. Portanto, o x é 64 sobre 22. Simplificando por 2, vai dar 32 dividido por 11 segundos. Então, veja bem, na verdade, o nosso período ele tem que ser menor do que isso, né? Porque esse tempo aqui, para ele fazer esse rolê dos 22 centímetros, tem que ser menor do que 4. Então, daqui a gente conclui que o nosso período ele tem que ser menor do que 32 sobre 11 segundos. Mas o período, a gente já tinha falado dele aqui em cima, quanto que ele vale. Ele vale 4π sobre beta. Então, substituindo esse 4π sobre beta aqui no período, nós vamos ter que 4π sobre beta tem que ser menor do que 32 dividido por 11. Eu vou substituir aqui o π por 3. Então, 3 vezes 4 vai dar 12. E vou passar esse beta já multiplicando para o outro lado, tá? Como ele é positivo, isso não tem problema. Então, posso passar esse beta multiplicando o 32. Então, 4 vezes 3 dá 12. Menor que 32 beta sobre 11. Beleza? Passa o 11 multiplicando lá para o outro lado. 11 vezes 12 vai dar 132. Menor do que 32 beta. Passa o 32 dividindo. Nós vamos ter então aqui 132 dividido por 32. Vai dar 4,125. 4,1 quebradinho, né? 4,125 menor que beta. Lê de trás para frente aqui que fica mais fácil. Vou até anotar aqui, ó. O beta nosso ele tem que ser maior do que 4,125. Então, o menor valor inteiro maior do que 4,125 é quanto? O menor valor inteiro maior do que 4,125 é exatamente 5, que seria a letra B. Tranquilo? Então, gente, veja bem, para fazer essa questão, ela é uma questão difícil, tá? Você tinha que ter o domínio do significado físico do período. Óbvio que tem outras resoluções, outras formas de fazer essa questão que você não precisaria disso, talvez, tá? Mas essa resolução minha, se você não soubesse o significado mesmo do que era o período, aí daria zebra. Beleza? Então é isso, qualquer dúvida deixa nos comentários aí.
Valeu, obrigado e até mais.